Boa noite a todos. É com prazer que estamos aqui para conversarmos sobre uma particularidade que representa uma inferioridade na nossa evolução espiritual, que é o egoísmo. Eu prefiro falar sobre sentimentos mais nobres, como a fé, a esperança, a caridade, a fraternidade, mas é preciso que a gente conheça também o que precisa ser melhorado na gente. O egoísmo é um dos flagelos que nós temos na nossa vida e que precisamos de ultrapassar. Então, o egoísmo, por definição, é um amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. É o contrário do altruísmo. É um exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. É o chamado egocentrismo. E na ética, é um amor exclusivo e excessivo de si, implicando na subordinação de outrem ao seu próprio eu. É o contrário da abnegação. A abnegação é você ceder em relação ao outro. Vem do latim ego que significa eu. Então, tudo que começa com ego diz respeito à pessoa própria, ao egoísmo. Por exemplo, egoísmo, egolatria, egocentrismo, egodistonia, egotismo, tudo isso. Todos são sentimentos que precisam ser analisados e ultrapassados. O que é o contrário do egoísmo? Que é o que devemos praticar? É o altruísmo, é a abnegação, que é a renúncia em favor do outro, é o desprendimento, o desapego de si mesmo e dos bens materiais. A filantropia, que era um amor à humanidade, ações voltadas para o próximo, no sentido amplo, e a generosidade de repartir bens, tempo e recurso com os outros, que é o que devemos fazer. Lá no livro Obras Póstumas de Kardec, tem um capítulo chamado O Egoísmo e o Orgulho, que é muito interessante. Ele faz algumas considerações que nós vamos mostrar aqui. E muitas vezes ele vai juntar as duas coisas. O orgulho e o egoísmo são irmãos, andando de mãozinhas dadas, um fazendo com que o outro venha para junto dele. Por quê? Porque aquele egoísta que quer tudo para si, ele é também orgulhoso. Acha que ele merece tudo. E o orgulhoso, como ele acha que ele é melhor, ele é egoísta de querer as coisas. Então, quase inseparáveis esses dois sentimentos. E Kardec fala que é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, que querem tudo para si. E que cada pensa só em si, e satisfazer os seus desejos, de proporcionar a si mesmo a satisfação, e sacrificando, às vezes, sem escrúpulo, os interesses dos outros, nas grandes ou nas pequenas coisas. E ele diz ainda que de todos os antagonismos sociais, de todas as lutas, todos os conflitos, todas as misérias do mundo, depende do egoísmo. Se nós nos despojarmos dele, nós venceremos isso. Até, por exemplo, com licença, vou tomar uma aguinha. Por exemplo, as guerras, né? Os conflitos armados que a gente tem hoje, pipocando num ou no outro lugar, mais de 40 guerras, pequenas ou grandes estão aí, conflitos que a gente nem sabe relacionar às vezes, mas quando a gente olha, vai consultar, eles estão aí presentes. Eles não existiriam se o homem não tivesse o egoísmo de querer o quê? O que é do outro. A terra do outro, o país do outro, as riquezas do outro, de querer tudo para si, sem se incomodar com o próximo, né? Então ele fala que o egoísmo vem do orgulho porque é uma exaltação da personalidade do indivíduo, faz com que ele se considere superior a todos, julgando com direitos superiores, que melindra-se com qualquer ofensa que ele considere a seus direitos. Qualquer um que discorde dele, pronto, já está ofendendo, né? A importância que por orgulho ele atribui à sua própria pessoa é que torna ele egoísta. Então, mas o orgulho e o egoísmo, eles fazem parte do instinto de conservação. Então, o homem foi criado simples e ignorante.
por Deus. Deus não concedeu privilégio nenhum a ninguém. Todos foram criados do mesmo modo. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação, porque ele usou seu livre-arbítrio para o mal, e direcionado para esses dois fatores, o egoísmo e o orgulho. Por quê? Na verdade, a gente tem orgulho daquilo que a gente conquista, a gente tem o egoísmo sadio de manutenção da nossa casa, da nossa família, do nosso emprego, é uma coisa positiva. É isso que ele está dizendo, é o instinto de conservação que Deus nos deu, mas sem exagero, sem esquecer o próximo, sem esquecer o compromisso que nós temos com ele, não é? Porque se o homem, ele não vai encontrar paz, não vai. Se ele não tiver um sentimento, o Kardec fala, de benevolência, de indulgência e de condescendência com o outro, a paz não será encontrada. Porque a caridade, a fraternidade, elas resumem todas as condições e os deveres sociais. Mas pressupõe isso uma abnegação. Você ceder em relação ao outro. E o egoísta não cede. O orgulhoso não cede, que acha que ele merece. E o egoísta acha que é tudo dele. Né? Então, a abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Porque sem esses vícios, né, não é possível a verdadeira fraternidade. E o homem vai viver em conflito. Sempre. Aqui é um conflito que se resolve, aparece o outro logo. Porque ele não resolveu dentro de si essas duas feras que existem, do egoísmo e do orgulho. Mas aí você pode pensar assim, o egoísmo é inerente à espécie humana? É inerente. Por quê? Porque nós trazemos isso de outras vidas, de outras encarnações. Quando nós éramos mais ainda ligados às coisas materiais, mais primitivos. Mas com o progresso evidente que nós tivemos, é o mecanismo que nós temos de vencer o egoísmo e o orgulho. Ele era mais, um homem, por exemplo, primitivo, ele via toda a caça que ele encontrava era para ele. Então ele matava o outro para pegar a caça. Hoje os homens ainda matam para pegar um pedaço de terra, um país, né? Mas ali, hoje, nós também, felizmente, já temos aqueles que que não aceitam isso, que se indignam com isso, né? E nós, com isso, a gente vai ver que há uma índole generosa no homem, que faz com que ele progrida moralmente. O nosso final, né, da nossa evolução é o progresso moral. Nós estamos fadados a sermos anjos, do átomo ao arcanjo. Os espíritos já nos disseram. Então, quantos milênios vão demorar? Vai depender do nosso livre-arbítrio, de fazermos boas escolhas ou não, né? Aí nós vamos ver. Então, se o egoísmo, Kardec fala, e o orgulho fossem essenciais para a humanidade, nós não estaríamos progredindo. Nós não estaríamos deixando-os para trás. À medida que a gente progredisse, poxa, eles iam aumentando. Mas não é isso que acontece. E existem muitos exemplos daqueles que já superaram completamente isso. Quer um exemplo? Madre Teresa de Calcutá. Quer um outro exemplo? Irmã Dulce. Quer um outro exemplo daquele que é de abnegação em favor do outro? Gandhi. Quer um grande exemplo nosso? Chico Xavier. Foi uma vida voltada para o bem. Não é? E tantos outros que a gente poderia citar. E não fez falta para eles. À medida que eles progrediram, o orgulho e o egoísmo ficaram de lado. Eles foram capazes de suplantar. Não é? O que acontece, na verdade, é que se o homem ele não pensa que ele tem uma vida contínua, uma só, ora encarnado, ora desencarnado, ele não tem essa ideia do seu passado, presente e futuro que estão encadeados. Então, o que ele quer? Ele só vê o presente. É um materialista que não acredita na sobrevivência da alma, não é? Não acredita em Deus, não acredita em que nós temos uma programação enquanto vivemos aqui, mas que ela nos será cobrada depois que a gente desencarnar. Então, ele concentra toda a sua preocupação na vida terrena. Então, ele quer se satisfazer.
Ele quer todas as suas satisfações ligadas às coisas materiais. Ele, então, para que ele vai se preocupar com o outro? Se ele lhe opõe alguma dificuldade, não, ele passa por cima dele. Por quê? Ele só vai viver aqui 70, 80 anos no máximo, por aí, em vida média, e ele, por que ele vai ter que ceder as coisas para o outro? Não, cada um fica consigo. Porque ele não sabe do que ele já viveu, do que o outro já viveu ao lado dele, não é? Então, ele desprezando isso, ele não aceita a igualdade. É igual que o outro é igual a ele. E mais ainda que o outro, às vezes, é muito superior a ele, foi em outra vida ou vai ser. Ele quer os direitos só para si. A fraternidade também não. Por quê? Porque ele não vai ceder para o outro que se vire. Nem a liberdade, ele só quer para si tudo que ele puder conquistar. Não é? Então, alimentando essas pretensões todas dedicadas ao seu ego, ele tem, o resultado são os perpétuos conflitos interiores e exteriores, que leva a pagar muito caro aqueles raros momentos de prazer que ele tem na vida material. Então, a vida para ele, a importância dessa vida presente, triste no nosso mundo de provas e expiações, cheia de situações tristes, curta, efêmera, que se apaga ante o esplendor do futuro infinito que ele desconhece. Né? A consequência disso tudo é que ele não quer sacrificar esse presente por um porvir duradouro, porque ele não conhece aquilo. Então, a incredulidade que ele tem faz com que ele tenha mais orgulho. Ele não conhece o meio de combater isso. Ele não conhece, porque ele só vê tudo que o atinge como se fosse mal, como se fosse todo mundo mirando contra ele, porque ele se julga assim, no seu imediatismo, ele se julga sempre uma pessoa que está sendo perseguida, que tudo que acontece de ruim na vida dele é porque o outro fez, não ele, porque ele sempre está certo. Então, crer em Deus e na vida futura é a primeira condição para combater o orgulho e o egoísmo também. Mas isso não basta. A gente tem que ver o futuro também, ver o passado, para fazer uma ideia exata do que está acontecendo no presente. Por quê? Se nós interpretarmos a vida com esses três aspectos, o presente, o passado e o futuro, nós vamos cada vez mais acreditar na justiça divina. Porque se nós víssemos só o presente, só o que acontece naquele momento, a gente poderia pensar, Deus é injusto. Quanta gente com sofrimento, nas zonas de guerra, com as doenças, sem emprego, sem alimento, morrendo de fome, sendo assassinado nas ruas. Que Deus é esse? Que proporciona a uns a riqueza, não é? A beleza, o dinheiro, as satisfações, e ao outro que eles chamam de filhos também desse jeito, porque a gente desconhece o nosso passado. Nós não nos lembramos do que fizemos. Nós não nos lembramos que para que nós nos livremos desses sentimentos, nós temos que passar por ele por alguma situação de provas e expiações. Né? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui por uma intercessão divina, que é a misericórdia. E eu não consigo explicar nada na vida sem essa pré-existência da alma a essa vida anterior, que nós já tivemos, nem sem a reencarnação. Sem esses dois aspectos, realmente que é difícil acreditar que Deus é bom e justo, mas com ela é cada vez mais fácil. Né? Então, com isso, o Espiritismo, por exemplo, mostra e prova que o homem tem uma existência anterior a essa, como vai ter uma posterior também. E isso é um meio de combater o orgulho e o egoísmo, porque nós sabemos que tudo que fizermos agora nos será cobrado no futuro. Quer dizer, nós seremos no futuro herdeiros de nós mesmos, de tudo aquilo que estamos fazendo nessa vida. Né? Então, nós vamos dar a Deus todo o mérito, todo o crédito de ter nos dado a oportunidade de servir.
a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados novamente, né? Então, ele próprio que não chegou a ser o que é, senão depois de ter vegetado, a gente tem que pensar isso. Se hoje nós estamos nessa condição, nós já passamos pela fase mineral, vegetal, animal, e agora chegamos na hominal, e estamos em cada uma delas guardando as nossas conquistas. Guardando as nossas conquistas. Que é uma questão de tempo, que todos estaremos muito à frente, no mesmo plano de evolução. Mas não agora. Não agora, não. Então, se ele levar em consideração só essa vida planetária, ele não consegue ver, senão, as desigualdades do meio. E ele vai ficar revoltado contra Deus, por tudo aquilo que acontece com ele, ou por que eles são próprios, né? Mas a gente tem que pensar que Deus nos criou a todos iguais, sem privilégio nenhum. Todos simples e ignorantes. E se nós pensarmos a isso, nós vamos ver quanto ele é bom e justo, e generoso demais com eles. Então, quando o Espiritismo prova que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, por um mecanismo de expiação ou por prova, e a reencarnação nos ensina que nós temos que tratar o outro como irmão, sem desdém, porque muitas vezes ele é um espírito superior a nós que está aqui numa condição, como dissemos, de prova ou de expiação, precisando de passar por aquela situação. Né? Então, e que aquele que a gente despreza às vezes foi um parente nosso em outra encarnação. Então, o mecanismo, inclusive, do esquecimento que a gente tem das reencarnações anteriores, quando a gente reencarna, é um mecanismo de proteção, de defesa. É uma misericórdia divina também, para fazer com que nós nos aproximemos do outro, a quem lesamos ou que nos lesaram, de uma maneira mais fraterna, para resolvermos com eles as nossas pendências. Né? Então, se nós pensarmos tudo isso, a caridade para com o irmão, a caridade na forma do amor em movimento, do amor em ação, ela é um dever, é uma necessidade para que todos nós progridamos nessa vida. É próprio da natureza mesmo. Então, temos que ver que essa solidariedade, ela vai nos ligar o passado, o presente e o futuro. Isso que o Espiritismo nos traz de uma forma tão bonita, porque eles vão nos esclarecer. Nos esclarecer. E quando ele nos esclarece, ele nos consola. Ele fala, você não vai sofrer sempre assim. Em outra vida vai ser melhor. De acordo com o que você sofrer nessa aqui, aceitando o que lhe foi trazido. Não é? Mas para isso, Kardec fala, é preciso que a gente tenha fé. É preciso que tenha fé. Não uma fé cega, que é imposta por dogmas, aquela que foge à luz, que foge a uma clarificação dos sentimentos, do que está ali. Mas é necessário uma fé inteligente, racional, que procura a claridade e não as trevas, que rasga o véu dos mistérios e que alarga o horizonte nosso. Então, o Espiritismo proporciona essa fé chamada robusta. Kardec fala assim, o Espiritismo proporciona uma fé robusta, porque ela mostra na experiência, nos fatos, fornece provas palpáveis da imortalidade da alma, mostra de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos na Terra. E ainda vai dar a conhecer sobre o seu passado e sobre o futuro. Então, as grandes questões nossas da humanidade, quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, o Espiritismo vai responder. Por isso, Kardec nos fala, né, lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé inabalável só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, ela nunca é ultrapassada. Ela encara a razão, portanto, ela está à frente do seu tempo. Então, o egoísmo e o orgulho, à medida que a gente faz esses conhecimentos, eles vão se extinguindo.
pouco a pouco, porque eles não têm objetivo, não têm como se alimentar. E as relações sociais, elas vão se modificar. Elas vão se modificar porque vai aumentar a possibilidade da fraternidade e a caridade serem bem compreendidas. Agora você vai falar assim, se isso é uma coisa tão enraizada dentro de nós, e o é, sabemos lá quantos séculos nós estamos passando por isso, tendo isso guardado dentro de nós, não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão ocorrer. Ele não muda instantaneamente o seu ponto de vista, o homem não muda, mesmo que ele reconheça, eu tenho que mudar, eu devo mudar, e ele deve orar a Deus para que dê a proteção a ele, para que permaneça com a coragem necessária e com a fé para as mudanças, porque assimilar essas novas ideias às vezes leva tempo. Então, o espiritismo, ele mina pela base esse egoísmo, o orgulho, o que dá um ponto de apoio à evolução moral, porque ele dá a fé, essa semente que nós vamos fazer progredir dentro da gente, mas leva tempo para germinar e para frutificar. E é por isso que nem todos os espíritas são perfeitos. Você vai falar assim, mas o espírita conhece isso tudo? Ele tenta praticar, mas ele não é perfeito, aquele ali é orgulhoso nesse ponto, o outro é egoísta naquele. Não é. Kardec falou isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral, mas também pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, se você já está trabalhando nisso, procurando superar, você já está no caminho do bem. Está indo certo, pode continuar. Agora, Kardec perguntou se era suficiente para agradar a Deus e ter uma boa vida futura, só não fazer o mal. Aí os espíritos falaram que não. Nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Mas aí Kardec perguntou, mas há pessoas que pela sua posição, a gente pode fazer uma fragilização social, que não tem recursos, ela não tem possibilidade de fazer o bem. Eles falam, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Então, todos nós podemos fazer o bem, aqui entendido com um âmbito geral, que nós temos de dar o apoio ao nosso semelhante, não é? Fazer o bem não é só ser caridoso, é ser útil na medida do possível. É uma palavra, é um aperto de mão, é um abraço, não é? E todos os recursos que a gente puder oferecer ao nosso irmão. Então, Kardec pergunta, mas a igualdade das riquezas é possível? Já existiu alguma vez? Os espíritos falam que não, não é possível. Mas por que não é possível? Deus é justo? É. Mas porque a diversidade das faculdades e dos caracteres de cada um se opõe a isso. Porque nós estamos na Terra reencarnados em vários níveis de evolução. Então, por isso que o que nós conseguimos é diferente de uma pessoa para outra. Cada um está aqui com um propósito. Isso faz com que nós todos sejamos iguais. Assim, mas há homens que pensam assim, há doutrinas que pensam assim, que tem que haver uma uniformização de bens, de bens materiais, inclusive, que é o que mais se pensa. Eles falam, não. Esses são ambiciosos e invejosos da condição que o outro tem. Se você combater o egoísmo, os espíritos falam, que é a chaga social, nós vamos conseguir cada vez mais fazer com que o outro progrida. Que, aliás, o progresso do outro, do nosso irmão, é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui reencarnados. Não é só para um progresso próprio, mas para um progresso da própria humanidade que nós estamos aqui, né? Aí Kardec pergunta muitas vezes no Livro dos Espíritos sobre o egoísmo e o orgulho. Aí ele pergunta se dentre os vícios, qual é aquele que nós podemos considerar o mais radical? Os espíritos falam, já o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Tudo é aquilo que o homem quer para si próprio. E ele fala, quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, que é o que a gente quer, lutamos por isso, deve extirpar do seu coração
todo sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e neutraliza todas as qualidades que a gente possa ter. Estando o egoísmo tão fundado, então, no interesse pessoal e tão arraigado dentro de nós, vai chegar um tempo que a gente vai poder extirpar isso dos nossos corações? Kardec perguntou. Assim, sim. À medida que os homens se esclarecem das coisas espirituais, ou seja, com as reencarnações sucessivas, eles dão menos valor às coisas materiais. E, em seguida, é necessário, além disso, reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação do povo, a educação da humanidade. Então, olha só, dar menos valor às coisas materiais, reformar as instituições humanas, que têm, às vezes, um caráter egoístico, isso, e a educação do povo são mecanismos para combater o egoísmo. Então, qual é o meio de se destruir o egoísmo? Kardec perguntou. Os espíritos falaram, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque ela se liga à influência da matéria, do qual o homem ainda muito próximo da sua origem não consegue libertar-se. Além disso, as suas leis, a sua organização social e a sua educação concorrem para essa manutenção do caráter egoísta do homem, mas vai progredir. Vai, assim como quando nós vemos lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando se as guerras, que é uma forma de egoísmo, também de orgulho, se um dia elas vão acabar. Os Espíritos falam que vão. Elas vão acabar quando os homens compreenderem o valor da fraternidade, da caridade, do amor que ele tem que ter para o outro, que é um seu irmão. Não é? O contato, às vezes, com um homem egoísta faz com que ele se torne mais egoísta ainda. Se o indivíduo quer uma coisa só para si, o outro vai querer também para ele. Cada um vai querer uma parte daquele todo, egoisticamente uma parte do todo, sem um pensar no outro. Um não quer pensar no outro, quer para si. Há muitas pessoas que elas não querem uma coisa boa para si. Elas querem o do outro, o que o outro tem. E outras que, às vezes, entram nesse processo de orgulho e egoísmo, sem razão de ser. Por exemplo, é natural que a gente tenha a vontade de ter um lar, uma casa, um teto, ou, às vezes, até um carro, ou educação. Isso é natural. Agora, aquele que luta sempre até estragar, perder a própria saúde, perder a própria família, para ter cada vez mais posses, terrenos, casas, a casa cada vez melhor, automóvel cada vez melhor, viagens cada vez maiores, esse que está no caminho errado. Então, aquele instinto de conservação que você deve ter para ter uma vida confortável, não é? Sem precisar do outro e até para ajudar o outro, isso é positivo. Todo exagero é que será negativo para nós. Então, os vícios e as paixões, colocando aí no meio o orgulho e o egoísmo, eles decorrem da persistência do interesse pessoal. O interesse pessoal absurdo, excessivo, é a principal coisa. Uma prodigalidade excessiva para consigo mesmo, de querer sempre ter mais. Criticar e divulgar as imperfeições do próximo, mais do que a nós mesmos. Ver o argueiro no olho do outro e não ver no nosso. Não exemplificar o que ensina. Antes de Cristo e até depois dele, houve vários profetas, vários homens religiosos que tiveram muito valor, mas ninguém exemplificou como ele. Ninguém foi tão humilde, ninguém mostrou como se devia fazer quanto Cristo. Uma fraqueza em permitir o avanço do mal, não ligar para o que está acontecendo, não se esforçar para vencer as imperfeições, manter-se invigilante contra a influência dos espíritos moralmente atrasados. E como que a gente consegue isso? Através do trabalho no bem, através da prece, a prece que nos aproxima de Deus e nos aproxima dos espíritos evoluídos. E acreditar que o ambiente vicioso tem um apelo inexorável. O homem é, sim, atraído pelo seu ambiente, está lá no Livro dos Espíritos também, mas não é uma atração inexorável, porque muitas vezes aquele ambiente negativo, vicioso em que ele foi colocado, foi um pedido dele próprio,
para ele vencer alguma imperfeição que ele não conseguiu vencer no passado. Ou é uma forma de uma provação, né, ou expiação para ele vencer aquele ambiente. E isso acontece sempre. Então, Kardec vai falar que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade, ao contrário, é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo, e desenvolver a outra, a caridade, deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Aí, como combater o egoísmo? Assim. Se ele desejar assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Porque nós não estamos pensando nessa vida só. Nós estamos pensando na próxima também. Então, algumas religiões falam das chamadas virtudes teologais, quer dizer, ligada à teologia, não é? Ao estudo de Deus, etc. A fé, esperança e caridade são tidas como as 3 maiores virtudes teologais. É lógico que são os mais importantes. Mas algumas religiões interpretam como se fosse concedida aos homens por uma graça ou um favor divino, um privilégio, e não por mérito de uma conquista própria, igual nós acreditamos no Espiritismo. Nós acreditamos que a fé, a esperança e a caridade sejam realmente virtudes maravilhosas que a gente tem que cultivar, sempre. Mas que isso é um mérito, é um cultivo próprio nosso que Deus nos deu a possibilidade de fazer. Então, Kardec pergunta ainda, continua insistindo, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Por exemplo, fé, esperança e caridade. Qual é a maior delas? Ele fala, os espíritos responderam que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indício de progresso no caminho do bem. Mas há virtudes, e sempre que há virtude, quando há uma resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Quando a gente resiste, isso é sempre positivo. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Esse é o maior. Sem segunda intenção. Aí eles fecham e dão vamos dizer assim, a instrução final. A mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na caridade desinteressada. Que é aquela caridade que você faz para aparecer, né, na sociedade, essa não é válida. Válida é aquela que você faz de um modo oculto, né, que não precisa de aparecer para os outros. Então, aí Kardec pergunta, então qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus? A resposta é o que a gente chama de BIP, né? Que é o B de benevolência, I de indulgência e Y de I para as imperfeições, ou seja, uma benevolência para com todos, uma indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Você olha que não é pouca coisa o que Jesus entendia por caridade. É muita coisa. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande para nos desligarmos dessas más tendências nossas, né? Porque Jesus falou, amai-vos aos outros como irmãos, amai-vos aos outros como eu vos amei. Esse é o segredo. O segredo é o amor. O segredo é sempre o amor, né? Porque o egoísmo é a negação da caridade. O egoísta nunca pode praticar caridade, né? E não haverá descanso nem paz para a sociedade humana enquanto houver um resquício de egoísmo, de lutas de interesse entre nós. Então, a caridade e a humildade são a única forma de salvação. E o egoísmo e o orgulho é a forma de perdição. É por isso que Kardec nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade que a gente deve praticar, nós vamos chegar lá do outro lado do mundo espiritual, poxa, eu falhei. Deixei muita coisa sem fazer, né? E Paulo já tinha nos falado isso de uma forma que eu acho magnífica, acho linda essa passagem, que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ele diz, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou.
Então, dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, todos os grandes espíritos vieram nos falar a mesma coisa. A caridade é algo que a gente tem que praticar. E o mais característico aspecto da imperfeição, então, é o interesse pessoal. É o indivíduo querer tudo só para si. É o apego às coisas materiais, que é um indício notório de inferioridade, que é aquilo que faz com que a gente se apegue ao mundo material e que depois, quando formos para o mundo espiritual, nós encontramos, inclusive, dificuldade de nos desligarmos das coisas que deixamos aqui. Achamos que somos donos. Não somos donos de nada. Nós vamos sair dessa encarnação como viemos, trazendo só o que temos dentro de nós, né? E que os bens que nós adquirimos deixaremos todos aqui. Só vai valer o que nós somos, o que nós trouxemos, podemos levar para o outro lado, porque os bens a gente não pode levar. Então, quando Jesus foi perguntado, mestre, qual o mandamento maior da lei? No processo de provocação, para que ele fosse pego numa quase uma emboscada que eles faziam sempre para Jesus, né? Os fariseus perguntaram assim, e ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Eis aqui, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Amar ao próximo como a nós mesmos é reconhecer nele todo o direito que eu tenho. Eu o dever de ajudá-lo também. Depois ele falou, fazei aos homens tudo o que gostaria que eles vos fizessem, pois é nisso que está também toda a lei e os profetas. É assim que ele nos ensinou. E nós pedimos humildemente, como Jesus também nos ensinou lá na oração dominical, que é chamada também de Pai Nosso, né? Nós nos dirigimos a Deus e pedimos, não deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, pedindo que Ele nos ajude a ter força, coragem, fé, esperança para nos afastarmos dos males que as nossas imperfeições ainda nos trazem. E para isso, nós pedimos que a paz de Jesus fique conosco hoje e sempre. Boa noite.